Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, antes da gente começar, eu queria convidar todos a fechar os olhos e que a gente possa, nesse momento, abrir os nossos corações a toda a espiritualidade amiga que está conosco nesse momento. Em especial, o nosso anjo da guarda, que cuida de nós, que quer o nosso bem também. Vamos sentindo um amor de mãe que nos envolve. É Maria de Nazaré, que vem ao nosso encontro nesse momento, trazendo o seu amor de mãe que nos envolve, que nos acalma e tranquiliza todo o nosso ser. Maria, então, nos convida a chegar mais próximos do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, que vem de braços abertos e um sorriso largo no rosto, feliz por estarmos todos aqui. E assim, pedimos que o Mestre, nesse momento, nos abençoe e possa tirar de nós todas as aflições, angústias do nosso coração. Então Cristo nos pega pelas mãos e nos leva à presença do nosso Pai maior, o nosso Criador, que só temos a agradecer a Ele por todas as oportunidades, por todo o amor que coloca sobre nós. E como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema de hoje, ele está no Evangelho, né? É o evangelho que o tema de hoje está no livro de Mateus, Mateus no capítulo 5. E nessa passagem, é uma passagem assim que Jesus, ele, ele fornece para a gente uma orientação que parece até uma ordem. Ela é curta, mas ela é rica, muito rica, de aprendizado para a gente. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus ele diz assim: Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Então, repetindo, assim sendo, sede perfeitos vós, como perfeito é vosso Pai celestial que estás nos céus. Quando a gente olha isso daqui, é interessante porque primeira coisa, a gente já de forma implícita, Jesus já está falando alguma coisa para a gente. Ele está falando assim, a partir do momento que ele fala sede perfeitos, ele fala sejam todos vocês perfeitos. Jesus já está falando ali de forma implícita de que ele sabe que a gente não é perfeito. Ele sabe que a gente tem as nossas imperfeições. Porque Cristo, ele como um espírito tão evoluído como ele nos conhece muito bem e sabe que a gente tem as nossas limitações. E de que imperfeições que Jesus está falando? Por que ele está pedindo para que a gente seja perfeito? Que imperfeição que ele está reconhecendo em nós? Ele não está falando de imperfeições físicas, né? Nada disso. É as nossas imperfeições morais. É aquilo que, dentro do nosso progresso espiritual, a gente está tentando desenvolver. Vou dar um exemplo, né? Kardec mesmo fala, né? A própria espiritualidade diz que os maiores defeitos da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, imagina o seguinte, imagina por um momento um mundo hoje, se ele pudesse acordar no dia seguinte com todas as pessoas sem orgulho e sem o egoísmo.
o mundo seria totalmente um outro mundo, totalmente diferente. Então, Cristo que nos conhece, ele nos tá dando uma orientação que é um dever, como se fosse um projeto de vida espiritual para nós, que nós nos tornemos perfeitos. Mas aí entra a seguinte situação: às vezes a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer as nossas próprias imperfeições. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, de uma história pessoal. Eu trabalho numa empresa que algumas vezes eu tenho que participar de processo seletivo de novos funcionários, né, de candidatos que pretendem entrar, né, na empresa. E é interessante porque você recebe pessoas de várias personalidades diferentes. E eu lembro uma certa vez que eu fui participar de uma entrevista com um rapaz, né, um jovem rapaz, para uma determinada vaga na empresa. E junto com o recrutador ali, né, com o pessoal de RH, a gente sabe que é um momento um pouco tenso, nervoso ali, né? E essas entrevistas têm algumas perguntas que elas são aquelas perguntas tradicionais numa entrevista, né, de emprego. E aí, durante essa entrevista, o recrutador, né, ele fez a seguinte pergunta, falou assim: olha, eu queria saber, né, de você qual que é a sua maior qualidade. Qual que é a sua maior qualidade? E aí o rapaz respondeu, né? Respondeu firme ali na hora. Assim, bem, a minha maior qualidade é que eu sou uma pessoa muito organizada. E eu também sou uma pessoa muito dedicada. Eu visto a camisa da empresa. Aí o recrutador falou assim, nossa, muito bem, eu vou anotar aqui então. Mas agora eu queria saber qual que é o seu maior defeito. Você tem as suas qualidades, mas eu queria saber também de você qual que é o seu maior defeito. Nessa hora, eu senti que aquele rapaz ele ficou ali numa situação complicada. Porque ele olhou para o recrutador, olhou para mim e falou assim, defeito. Mas é o seu maior defeito. E ele falou assim, não sei, defeito. É um defeito. Então, não sei, eu não sei te falar. Eu não sei dizer para você que defeito que eu tenho. Aí eu fui ajudar, na boa vontade, né? Eu fui ajudar aquele rapaz. E falei para ele assim, falei assim, olha, às vezes a gente não consegue observar, mas às vezes as pessoas que estão em nossa volta dizem coisas para nós que nos indica quais são os nossos defeitos. Então, por exemplo, a sua esposa, né, os seus pais, os seus filhos, né, um amigo. Às vezes ele pode falar alguma coisa para você, né? Fala assim, ó, você é isso, você precisa melhorar naquilo. E aí dá um indicativo para a gente do que é o nosso defeito. Aí ele respondeu assim, pensando assim, a minha esposa, ela fala para mim de vez em quando que eu sou um pouco teimoso. Aí eu falei assim, pois é, então eu acho que um dos seus defeitos é a própria teimosia. Então, percebam o seguinte, o que eu quero dizer com essa história? Às vezes a gente tem essa dificuldade de enxergar em nós as nossas imperfeições, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar em nós. Né? E, e às vezes a gente até sabe os defeitos que a gente tem. Às vezes a gente até ali sabe que precisa melhorar algumas coisas. Mas, às vezes a gente não reconhece. Tá? Eu já, né, falando de novo, né, um relato pessoal. Dentro da minha casa, às vezes a minha esposa, ela fala que eu sou um pouco teimoso. Assim, coisa pouca, só umas 3 vezes por dia, coisa tranquila, né? Então ela fala para mim assim, Gerson, você é muito teimoso.
Aí eu pego e falo para ela assim: não, você está enganada. Eu não sou teimoso. Eu, na verdade, eu sou convicto das minhas posições. Aí ela vira para mim e fala assim: bem, eu acho que você está sendo teimoso em admitir, né, a sua própria teimosia. Então percebo que às vezes a gente até sabe dos nossos defeitos, mas tem dificuldades em reconhecer. Porque, querendo ou não, o que é a teimosia? É um orgulho disfarçado. Ah, eu não vou abrir mão da minha posição. Isso é orgulho, é não dar o braço a torcer. Então, esse é o primeiro passo, é reconhecer os nossos defeitos. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: qual que é o interesse de Jesus em que a gente nos torne perfeitos? O que a gente vai ganhar com isso? O que na prática cada um de nós vai ganhar deixando para trás, vencendo os nossos defeitos, as nossas imperfeições? Aí isso é interessante porque a doutrina espírita, ela explica para gente. Kardec, ele coloca no livro A Gênese, não, desculpa, no livro O Céu e o Inferno, né? No livro O Céu e o Inferno, Kardec ele explica isso de uma forma fantástica. Ele diz assim, que toda imperfeição, todo defeito em nós causa em nós mesmos dor e sofrimento. Então, toda imperfeição, todo defeito que a gente tem dentro de nós causa em nós mesmos alguma dor e algum sofrimento. Eu vou dar um exemplo. Pega de novo o exemplo do teimoso. Teimoso, né? Quando eu olho para trás na minha vida, eu fico olhando para trás e eu vejo hoje, com os olhos que eu tenho hoje, quantas oportunidades de ser feliz eu perdi por conta da minha teimosia. Por conta de, às vezes, até saber naquele momento que eu não estava com a razão. Mas por orgulho, né, a teimosia ali, né, orgulho disfarçado de teimosia, eu percebo hoje que eu tive muitas oportunidades de deixar a razão de lado, né, querer ter a razão, oportunidades que eu poderia ser muito feliz. Isso causou sofrimento para quem? Para eu mesmo. Posso ter causado sofrimento até para o outro, mas o primeiro hoje, né, a ter esse sofrimento fui eu. Vou dar um outro exemplo também. A pessoa que é invejosa. A pessoa que é invejosa. Isso é um outro defeito. A pessoa invejosa, ela sempre é o seguinte, ela comprou, por exemplo, um carro zero hoje. Aquele carro zero lindo, está na sua garagem. Na semana seguinte, o vizinho troca de carro também. Ele vai lá, olha na garagem lá do vizinho, assim, nossa, carro bonito. Por que eu não comprei um carro igual ao dele? Então, o que eu estou querendo dizer? O invejoso, ele é um eterno insatisfeito. Ele nunca vai estar feliz com aquilo que ele tem. Ele sempre vai estar olhando o que o outro tem. Isso causa um sofrimento nele mesmo, uma insatisfação dentro dele mesmo, uma inquietude, uma ansiedade para ter sempre algo melhor, para sempre ter algo melhor do que o outro tem. Isso é causa de sofrimento. E eu estou dando só 2 exemplos simples, né? Então a gente tem lá o nervosismo, que às vezes causa dor física em nós mesmos, né? A tal da gastrite nervosa é uma resposta já física para um defeito nosso, que é a impaciência. Então, são todas essas imperfeições vão causar em nós dor e sofrimento.
Aí alguém pode estar pensando, mas Gerson, isso é castigo. Parece um castigo de Deus. Negativo. Isso não é castigo de Deus. Isso é aprendizado. Isso faz parte da pedagogia de Deus. Tá? A partir do momento que eu sofro por uma escolha que eu fiz, por algo que, um defeito que eu tenho, isso me leva ao quê? A tomar uma atitude contrária, a começar a prestar atenção nesses defeitos e começar a mudança dentro de mim. Tá? Porque se ficasse por tudo, por isso mesmo, a gente nunca ia melhorar. Então, o que eu estou querendo colocar também? Que Kardec, ele fala o seguinte, por outro lado, ele diz assim também, da mesma forma que o defeito, a imperfeição causa dor na gente, toda virtude que a gente conquista, ela também é causa de felicidade para nós. Olha que interessante. Então, a pessoa que conquista uma virtude, né, a pessoa conquista a virtude da humildade, a pessoa mais humilde, a pessoa mais paciente, a pessoa mais amorosa, a pessoa abnegada. O que acontece? Ela automaticamente ela vai aproveitar, ela vai conseguir ter uma vida de mais felicidade por conta das virtudes que ela conquista. Olha que bonito isso, né? É a lei do retorno. É a lei que a gente, na doutrina espírita, conhece. É a lei de ação e reação. Tá? Então, a gente sempre reforça nisso a necessidade da gente ver esses nossos defeitos em nós e começar a trabalhar, né, esses defeitos, os vícios, as imperfeições dentro de nós. E é por isso que a gente sempre reforça o convite para a escola de aprendizes do Evangelho. Por quê? Na escola de aprendizes do Evangelho, ela não é somente um curso para ser doutor em Espiritismo, mas a escola de aprendizes do Evangelho, ela tem o principal objetivo é que a gente é como se colocasse um espelho na nossa frente e a gente pudesse reconhecer em nós os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Então, a escola de aprendizes do Evangelho é uma forma da gente se autoconhecer. E eu falo, né, dando um outro relato pessoal, quando eu fiz a escola de aprendizes do Evangelho, depois que eu terminei essa escola, eu fui percebendo em mim quantos defeitos que eu ainda tinha e como eles me faziam mal. E a escola, ela nos dá ferramentas para a gente nos autoconhecer. Eu lembro, né, dar um exemplo para vocês, eu lembro que na escola, né, na época que eu fiz, a gente, logo no comecinho da escola, a dirigente da escola, ela propôs para nós, para nossa turma, um desafio. Era um desafio que quando eu vi, eu falei assim, nossa, mas isso é muito simples. Ela disse o seguinte, falou assim, gente, a gente vai ter agora uma semana e eu vou propor um desafio para vocês. O desafio é que vocês escolham um dia da semana, um dia apenas, e vocês fiquem 24 horas sem reclamar. 24 horas do seu dia sem nenhuma reclamação. Quando eu vi aquele desafio, eu falei assim, isso é simples, isso é besteira, isso eu vou tirar de letra. Bem, no dia seguinte, eu acordei já com aquele propósito. Então, hoje eu vou cumprir esse desafio, tranquilo, sem problema nenhum. Acordei, né, às 6h30 da manhã, e por incrível que pareça, às 6h45, 15 minutos depois, eu já tinha reclamado. Aí eu tentei de novo, reclamei de novo. Tentei de novo, reclamei novamente.
Aí eu percebi, assim, nossa, mas como eu reclamo? Eu reclamo o dia todo. Então eu comecei a reconhecer em mim esse defeito de ficar reclamando de tudo. Então a escola proporciona isso, né? Ferramentas para esse autoconhecimento de cada um de nós. E por que aprendizes do Evangelho? Porque é através do Evangelho, ou seja, a vida do Cristo, a vida como exemplo, né, que Jesus nos deu de modelo, o modelo de ser humano, o modelo de atitude de ser humano. Então, gente, quando Jesus ele coloca para a gente, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, é o vosso Pai que está nos céus, ele está lembrando para a gente que a gente está num projeto. É um projeto divino, é um projeto de chegar à nossa perfeição e ser cada vez mais feliz. E esse projeto não é só meu, não é só seu, ele é projeto da humanidade. Então, você pode lembrar o seguinte, que você, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, né, aquele colega de trabalho difícil, aquele parente também complicado, todos nós estamos nesse projeto de enaltecer, né, de diminuir os nossos defeitos e enaltecer as nossas virtudes. Então, lembre-se que a gente está nesse projeto e a gente precisa fazer a nossa parte nisso. A espiritualidade sempre está a postas a fazer a, a parte deles, mas a gente também tem que começar a fazer a nossa parte nesse processo. Então, para terminar, queria convidar todos novamente a fechar os olhos em profunda gratidão a toda a espiritualidade amiga, gratidão à nossa Mãe Maria, gratidão a Jesus pelo seu amor, pelos seus ensinamentos. E gratidão a Deus por tudo aquilo que tem feito por nós. Então vai doando, nesse momento, todo o sentimento mais puro e verdadeiro aos nossos irmãos que estão em sofrimento, nas ruas, nos orfanatos, nas casas de repouso, aqueles que estão envolvidos com drogas, aqueles que estão passando necessidades físicas e necessidades espirituais. Então, vamos também desejando o melhor aos nossos parentes, os nossos amigos, e pedindo que o Mestre Jesus derrame ainda mais o seu amor sobre nós, nos dando força, fé e esperança para continuar nessa jornada. E agradecendo a Deus por estarmos aqui. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos.